हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके. Versões elevadas da Vyakti Bhaktisiddhanta. Apenas pense sobre isso. Quem dá a você um diamante em uma mão e uma bola de lama na outra, qual você seria atraído? Você seria atraído pelo diamante, não pela lama. É bom brincar com a lama. Então, quais são os pensamentos inúteis? Eles são diamantes ou lama? Vocês brincam com lama porque vocês desenvolveram esse hábito. Quais são as outras pessoas? Eles também são feitos de lama, não são? A lama emerge com a lama. Eles talvez sejam bonitos de olhar, talvez por causa das suas faces, suas especialidades, suas virtudes, então vocês dizem. Eu não tenho nenhum outro apego, eu não tenho nenhum amor tal qual, mas essa virtude de ninguém é tão boa. No entanto, vocês são ligeiramente influenciados pelas virtudes. Ou então vocês dizem que aquele tem muitas especialidades por fazer serviço, e então, por causa daquela especialidade do serviço, você tem um pouco de amor por aquele. Vocês talvez não diga isso em palavras. Mas quando você constantemente tem esse pensamento sobre qualquer pessoa ou qualquer conforto material, você sente. Se esse ou essa coisa estiverem aqui, seria muito bom. Isso também é atração. Quem é o doador dessa especialidade dessa pessoa em fazer serviço? Essa pessoa ou o pai dá isso? Quem dá isso? É ok dizer que aquela pessoa é muito boa, mas quando você vê alguma especialidade, virtude ou serviço deles, não se esqueça do doador. Essas pessoas são tomadores, não doadores. प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
Om Shanti. Transform the Om atmosphere Shanti, with transforme a atmosfera Yoga com Tapasya. yoga vulcânico e Baba tapácia. and I. Baba e eu, When all other thoughts have quando quietened and todos only os outros pensamentos silenciarem Baba, e se apenas um pensamento continuar, that is called Baba powerful e eu, isso é yoga. chamado de yoga poderoso. All thoughts, apart from the Todos os experience pensamentos, of meeting the Father, should vanish. além da experiência de Only encontrar o then Pai, deveriam can you sumir. say that your Apenas então remembrance is você volcanic, pode dizer que sua lembrança é through which vulcânica, transformation can take através de qual a place. transformação acontece. For this, Para isso, use use o the poder power de to emerge. emergir. As soon as you Assim say que você stop, diz you pare, will be able to put você seria capaz de a full stop. colocar um ponto final. A powerful brake should Um be breque applied, poderoso deveria ser not a aplicado, weak não one. um Om freio fraco. Shanti. Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's date 28. Shanti, Transform the hoje é o atmosphere dia with 28, Yoga bem-vindos ao Vyakti Parivar, Tapasya. transforme a atmosfera Today's com topic, yoga Baba vulcânico e tapácia, and tópico de I. hoje, Babi e eu. We will listen to Mohini Didi. Vamos ouvir a Mohini Didi. Todos estão bem? Todos estão bem, tranquilos? Quando vocês estão bem, todo mundo está bem, certo? É realmente as bênçãos de Baba que nos mantém bem. Baba, todo esse mês tem nos lembrado para ter lembrança vulcânica, yoga vulcânico, atmosfera vulcânica. E hoje Baba está nos lembrando que é algo muito interessante, que yoga vulcânico é possível apenas quando tem Baba e eu. Então nós vamos dizer, é assim que é, certo? Mas também com este olho, muitas coisas sutis podem estar apegadas. Algumas vezes minha família, meus problemas, situações. Baba, por favor, tome conta disso. É somente eu e ele. Não tem nada pegado. Então, o que nós aproveitamos do encontro da alma e da alma suprema? Não apenas eu, como uma personalidade física. Eu sei que eu estou tão acostumada a encontrar Bapdada e Shiv Baba na forma Sakar. Então, nisso há uma consciência, não apenas da alma, mas filhos de Baba. A alma é o filho de Baba, mas é de Shiv Baba. Mas com Bapdada, nós somos filhos de Baba. Então, os filhos têm... Uma filha tem um corpo, um filho tem um corpo.
Mas então, quando a gente vai para o incorpóreo, just soul with supreme soul. é apenas a alma com a alma suprema. Because ultimately, that's Porque what ultimamente and what should be our é assim que foi e é assim que deve ser a nossa prática. so Baba is giving us homework. Então, Baba nos deu a tarefa, When all dever de our casa, thoughts are quiet, onde todos os nossos pensamentos estão calmos and only one thought remains, Baba and I, e apenas um pensamento continua, Baba e eu, powerful isso é chamado de yoga poderoso. all the thoughts apart from the Todos os experience of pensamentos meeting separados da should experiência de encontrar o Pai vanish. All the thoughts deveriam desaparecer. Todos os pensamentos que não sejam experiência com o Pai deveriam desaparecer. take your time, think about it. Pense sobre isso, leve Could you tempo. say Somente então você pode remembrance dizer is que a volcanic? sua lembrança é vulcânica. Your remembrance is volcanic, Que a sua lembrança é vulcânica the e através da qual transformation a transformação can happen. pode acontecer. Many say why sanskars Muitos dizem, again por que o Sanskar emerge novamente? find the same Depois de um longo pattern of tempo, thoughts emerge. a gente encontra sempre os mesmos padrões de pensamento emergindo. Transform. E isso significa que não está So completamente when there is transformado. volcanic Então, yoga, quando há yoga vulcânico, volcanic remembrance, lembrança vulcânica, that deep então transformation, haverá transformação please profunda. use the Para isso, power usem o poder to merge de emergir everything. Let it merge. tudo. As soon as you say stop, Sim, quando você diz pare, as soon as you say stop, assim que você you diz should be able pare, to put você full deveria ser capaz de colocar um ponto final a completo. powerful break Um should be break applied. poderoso, um freio poderoso deveria ser aplicado, não um freio fraco. Sometimes, yes, Algumas vezes, stop, sim, it stops. vocês dizem pare e para. Not all the time, right? Não todo o tempo, certo? So what Baba wants that Então, o que Baba all the quer time, deveria ser todo o because tempo. you don't know when you will need it. Que você não sabe quando você vai While driving, you have to have ver isso. Então, enquanto dirigindo, attention. você tem que One foot is ter sempre always on muita brake. atenção. Um pé está sempre no freio, certo? É muito importante. Because when there is powerful brake, Porque quando há um freio poderoso, we have to really stop. nós temos I que notice ser muito fortes. Então, o que eu percebo é que this habit of not only using esse hábito de não apenas usar um parada, mas qualquer coisa que seja necessária naquele momento, se eu posso parar aquilo, I find that sometimes that doesn't happen. eu acho que algumas vezes isso não acontece. 3 minutes after, Talvez 5 minutos depois, 3 minutos depois, mas não naquele momento. and one can get hurt. E alguém pode ficar machucado. I'm knowing that yes, this Eu can be estou done, sabendo que sim, isso pode ser but feito, in the intellect, mas isso não vem no intelecto. Ah, deixa eu fazer isto. and sometimes others remind you. E algumas vezes outros se lembram "Oh, você, this is the way I could just você, be free from what is happening." você está ficando livre daquilo que está acontecendo. So I was thinking since yesterday Então eu estava pensando ontem, desde ontem, that how to use this como usar estes, that moment, exactly right thought comes, aquele momento no pensamento que é certo que vem. then you don't really E você suffer, realmente no accident, não there is no sofre, não há dor. if somebody gets hurt, Se alguém se machuca, so that person needs então water. a outra pessoa precisa de gelo, o que ela precisa? So that is why some of
Por isso, remedies we should know. alguns dos remédios, When there is somebody, então anyone quando with a há blanket alguém, attached, there are many different ways. há muitas maneiras Baba diferentes. is talking Mas about aqui Baba está falando the sobre ability of mind, a habilidade da mente, not only capacity, but não apenas a capacidade, mas thought just at the right moment, at the right o time. pensamento certo no momento, no lugar certo. So I think that Então eu acho que free manter o olho livre can definitely help us. pode definitivamente Your nos mind ajudar. can be very sharp or E a sua mente pode estar very muito clear. afiada e precisa, e seu intelecto pode estar muito claro. Many times we think and then Muitas vezes nós we pensamos, realize então, after some time, a gente percebe depois de algum tempo que aquilo não era mais necessário. anyway, why I use so many thoughts. Então, por que eu uso tantos pensamentos? So we will Então, pay attention to our nós homework, prestaremos atenção ao nosso Baba dever de and casa, and also Babi e eu, e também using our break usar o nosso freio is a stop. e dizer, para, uma parada é uma While parada. listening, while speaking, Enquanto ouvindo, enquanto we become falando, like, Baba said, nós nos tornamos, checker. como o Baba diz, um checador e um realizador. We check ourselves Nós checamos nós mesmos we have to transform. e a gente sabe que a gente tem que transformar That was in the e também se tornar um realizador. Baba had been Lord saying about Baba vem falando muito sobre waste, don't waste. coisas inúteis. So I thought this Então eu penso isso. Então eu acho que esse Rakshabandha, nós estamos dando a Baba pocket money and algum presente. Baba, no Isso more seria, waste. Baba, não tenha mais desperdício. Little bit extra thinking, little bit extra Um pouco de pensar extra, um pouco de things which are not ir necessary. para coisas que não são necessárias. Little things Como ontem Baba disse, not pequenas even coisas não deveriam nem aparecer. so that there is enough time, energy, Então, elevated thoughts. há tempo e energia para pensamentos elevados, para esforços elevados, Volcanic yoga, ou apenas ter yoga vulcânico. so that there is very, Então, very deep para que haja transformation. uma transformação profunda. Om Shanti. आप थोड़ा ना घड़ी क्या Good evening, Didi. Om good evening. Boa noite, Didi. Om Shanti. Olá, Wadi. Om You know, it's a very high path. É um caminho muito elevado. Really. And our luck that we get to watch someone on a daily basis. Então, algumas coisas que a gente tem que ver diariamente, What you're teaching. atingindo o que você está falando, em outras palavras, a sua habilidade de entender o que foi um erro e como você faz para mudar isto. E pensando entre hoje e ontem, quando a fé vem numa bênção, a fé no drama, e a quarta fé, que é a fé na sua própria vitória. Então, o que você está dizendo alguns minutos atrás sobre esses pensamentos, mesmo depois de muito tempo? Esses truques, eles ainda continuam vindo. Então, como eu posso ter fé que eu serei vitoriosa sobre eles? Depois, muitos anos ainda eles estão lá, ou eu vejo isso em outros. we say it's a very Nós dizemos steep, que é steep path, very, very the um way caminho muito estreito. O meio como vai subtle also, é muito sutil também. something which is very Não é algo que é muito visível. I think that Eu acho que someone asked me, you alguém me perguntou,
Você ainda precisa praticar? Brother Eric keep asking me, E o irmão Eric continua me perguntando, você ainda tem que, have to continuously pay attention, right? tem que continuamente prestar atenção. Você não pode apenas dizer, não, eu não preciso fazer esforços, eu não preciso prestar atenção. Assim como o Baba fala, para não ficar descuidado. E o descuido vem, e isso pode emergir. Então, especialmente como todos nós temos sanskar diferentes, diferentes personalidades. E quando o erro acontece, não se sinta culpado. Não mantenha isso por longo tempo. Não perca tempo. Ah, eu fiz um erro, fiz um erro. Se você precisa assimilar, se você quer dividir com seu instrumento ou com alguém, faça isso, liberte-se disso. Então, eu gosto quando o Baba está dizendo que eu acho que quando nós viemos para Baba, nosso yoga era eu sou o Baba. Então nós começamos a ter muitas coisas no sentido de yoga para isso, yoga para aquilo, Sakashi para este. Então o que o Baba está dizendo hoje é que se você quer o yoga vulcânico, yoga poderoso, então é você e Baba. Eu e Baba. Isso é importante. E eu acho que esse é algo que nada está, é algo que, em que nada está apegado no eu, mesmo se não haja nenhum apego, mas ainda alguns pensamentos, eu me lembro que algumas vezes, quando eu pratiquei muito isso, esse de olho e nada mais, nenhuma situação, sem pessoas, sem problemas, nada, mas apenas eu. Isso é muito interessante que a experiência que você tem com Baba, mas também outra coisa importante é que a transformação, então nós devemos sempre nos lembrar que uma árvore grande é necessária, porque Baba nos garantiu esta vitória. Mas a gente perde autoconfiança e a gente perde fé na nossa vitória. Mas se você apenas tiver esse pensamento, eu sou uma alma vitoriosa, eu sou uma alma vitoriosa. Então, uma vez que eu esqueço isso, eu ia dizer que na Murli de hoje Baba diz que isso vai continuar. Isso é mais do que 50, 60 anos. Mas Daddy Guzar costumava dizer, sempre esteja feliz, até o último momento, apenas feliz, porque ela disse, talvez no final você comece a se preocupar, ou você comece a ficar preocupado sobre alguma coisa, e nós vimos a combinação da jornada de muitos sêniores, muitas daddies, e todas elas atingiram o máximo, certo? Mas no final, novamente, todo mundo tinha um diferente tipo de... Sempre havia alguma coisa de ficar triste, mas uma coisa que eu achei com bondade, ela levou tudo no drama, acertou suas contas kármicas, então eles poderiam ficar facilmente com Baba. Então, qual é a vitória que nós vamos clamar? Qual é a vitória para nós? Que no final, nenhum outro pensamento, nenhum pensamento de desperdício venha, nenhum apego deverá emergir. Então, eu acho que nós temos que notar nossos sanskars, como algumas pessoas gostam muito de luz e outras de escuridão. Então, num quarto para dormir, eles gostam de luz. Eu me sinto muito bem quando está iluminado. Então, eu percebi que, como cada um de nós, de algum lugar, nos conectam com certas coisas. E nós não conectamos com outras coisas. Então, se a gente tiver que
there. Because Então we eu are sempre always vejo about it. quanta luz vem e quanto vento vem, aí eu me sinto muito bem. Really mind it. E algumas pessoas, elas não se lembram So qualquer coisa que seja. victory for us. Então, o que é a vitória para nós? That's each one of us we have to think. Isso é o que cada um de nós temos que pensar. Baba talks about, faith in the intellect. Baba falou sobre fé no intelecto. He also talks about a loving Ele and também a falou non-loving sobre intellect. o amoroso, então, o intelecto amoroso e não amoroso. Então, qual a conexão entre Faith and fé love. e amor? I'm not sure if Didi's hearing me, but especially in connection with yesterday's Mas Lord's especialmente Prayer, na conexão com o amor de ontem, que Baba missing disse in your love. que algo está faltando no seu amor. Tem uma conexão nisso? Então, qual é a conexão? É amor no intelecto? Qual é a conexão entre fé e amor? Então, se eu não estou amando completamente, há algo faltando na minha fé? Tudo bem, vamos pensar sobre isso. Now, whenever, let's say there is a situation. which Agora is vamos dizer que há uma situação que é arriscada ou perigosa. one who has a loving intellect, Uma hora é ter um amoroso intelecto and e pensar em Baba a todo momento. Então, assim que aquela alma pensar em Baba, be able to find the essa alma será capaz de encontrar o remédio. immediately find either a person Imediatamente there, vai or achar whatever I need, se é outra etc. pessoa. So that's loving intellect means the first Então, o thing amor no is intelecto significa que o primeiro pensamento vem muito naturalmente é por Baba. loving. I have love for Baba. I Eu have tenho faith amor in por Baba, Baba. eu tenho fé em Baba, Not only love, but also the faith. não apenas amor, mas também tenho fé. But then there are some souls, Mas então há algumas almas, they might think about elas podem pensar they sobre think, oh, let uma me contact pessoa someone. Which ou is not sobre um bad in a way, contato. because they are Isso also não é getting mal em um to ponto, see porque how elas what também help they can estão get. oportunidade de ver uma ajuda que elas podem ter, mas o intelecto amoroso apenas vai babar. Only this full feeling E internamente esse sentimento work, vai is trabalhar, going to be funcionar. okay. E tudo vai estar Going ok. to be okay. You know, like Vai internally, estar ok. victory. Então, internamente, a vitória. There is faith, there is love, there Então, is quando há victory. fé, há amor e a vitória. Going to be okay. Então, isso estará ok. Então, a fé traz o amor, ou o amor traz a fé. E misturado com isso, então duas pessoas vêm para Baba. Uns olham por Deus e outros querem a verdade. E eles têm um relacionamento por Deus, mas eles querem a verdade. Mas quem está... Então é possível que você possa sempre amar a verdade, e há uma verdade, uma qualidade de amar a verdade e amar Baba, porque às vezes And I think we should have both. nós deveríamos ter ambos, Devotion. amor e devoção. Like for Dadi Janki, you had both. Então, No? para a que você tinha os You were dois, not certo? only loving, you were like Você não era apenas amorosa, mas your devotion was não devoto, mas a sua devoção estava lá, within the respect you had. profundamente no respeito que você tinha. Actually, A devoção é respeito. whatever knowledge, her love for you, or recognition of her person, and you know, O reconhecimento da personalidade, amor por Deus, deeply within love, mas internamente com isso, o amor traz respeito devotion is respect. e a devoção é respeito. Bhakti, they don't
Mas no caminho da devoção, They see God as an infinite light. eles veem Deus como uma luz infinita, eles veem Deus como está em todos os lugares. Definition of God. Então, a definição de Deus que eles têm, o entendimento de Deus que eles têm é diferente do nosso. God as an entity. Porque a gente conhece Deus como uma entidade, como uma personalidade. Então, por isso a gente tem um relacionamento. One of our very common Mesmo prayer is your mother and father. o nosso louvor mais comum é você, a mãe, o pai, Supremo Professor, Satguru. Mas assim, eles dizem que Deus está em todos os lugares. Então, que Ele é onipresente, que Ele faz tudo. Então, eles misturam a matéria e a natureza com Deus. Eles dizem que mesmo cada folha cai à vontade de Deus. Mas há uma brisa que leva a folha para se mover aos lugares. Mas eu sempre digo que a alma, Deus e a natureza, a matéria. Então nós temos que entender os três. A alma, Deus é Deus, mas todo o drama é quando a alma entra na matéria ou na natureza. Se a alma não tem os 5 elementos do corpo, a alma não pode desempenhar um papel, certo? Então é apenas tão importante entender o que a alma faz, o que Deus faz, então o que é a natureza. Então se está chovendo, se está nublado, então algumas vezes a gente olha para todos os 5 elementos e desempenhando um jogo inteiro. E como isso afeta o nosso corpo. Então Baba diz, agora você tem que purificar a natureza também, enquanto tendo pensamentos elevados. Então, por causa que as pessoas não sabem que elas têm uma definição clara dos três, então todo esse drama é entre a alma e a matéria. E Deus está acima. Então nós temos relacionamentos com Deus e entendemos. Então eu acho que uma vez que eles entendem o básico, eles vão saber o que é um relacionamento com outros ou não. Porque eles têm fé, então Paulo diz, mesmo se alguém se lembrar de mim, mesmo se eles não me conhecem, eles vão ter poder, eles vão ter ajuda. Porque o que ajuda o seguidor é que ele vai para Deus e ele volta para alguém, em algum lugar, no drama. Não é apenas que ele diretamente faz alguma coisa, mas é apenas através de alguém. Então, uma coisa é ter yoga, outra coisa é, eu tenho que ser resgatado. Então, Baba vem e me resgata. Então, se alguém vai aparecer e te resgatar. Então, na vida, a gente vê tantas pessoas que aparecem para ajudar e internamente nós estamos lembrando de Baba, Baba, Baba. Então, nós precisamos de ajuda. Então, para isso, alguém tem a energia ou a corrente ou quaisquer que sejam as vibrações. Eles parecem nos ajudar. E eles dizem, você está aqui. Então, por que eles têm esses pensamentos para estar lá naquele momento? Muitas coisas devem ser lembradas da sua vida e a gente descobre de repente e a gente fica... E essa é a resposta de Deus. Então, voltando para esta coisa de ontem, a ideia e há menos amor. Então, alguém se culpa ou se sente menos amor? Seremos capazes de experimentar o amor de Deus? A gente tem que olhar isso de uma maneira sutil. Há alguns bloqueios no sentido de que se há apego a alguma coisa, seu próprio corpo, suas posições, e você passa horas acumulando e coletando, então isso significa que seu amor está tão dividido. Nós dizemos, eu amo de Deus, mas na verdade eu gosto de outras coisas mais do que Deus. Então eu acho que
São muitos hábitos que estão muito conectados com os sanskars, but then it's also somewhere mas é também soul doesn't em have algum space, lugar like que a Baba alma said. sente amor de Deus. Então, Baba Soul diz, is left, then no se attraction. não há espaço But livre, if there is então, attraction, that means there is se há exchange. atração, That means you are há um not espaço, complete. e And significa que somewhere você não in está your completo. life, Então, Baba you are disse, na Mirtivela é um bom tempo full of de God's se love. tornar So preenchidos com o amor de therefore, Baba. you are not Então, durante todo o attracted or dia, você tempted. não será You atraído know, ou and it can atentado be por done alguma by your coisa, own habits, ou and por not seus going próprios hábitos against e some fazendo coisas que some são attraction, contra some attachment there. algumas atrações, algum apego e tudo mais. To some degree, again, that sanskar of a lack of self-respect, which everyone has to some degree. And Yeah. then this question, the question yesterday too, when Baba said this thing about, Baba perguntou alguma coisa sobre you know, about how some will come with their sobre como speciality. alguém vem com a sua Still that especialidade, speciality is still mas até knowledge. essa especialidade é o conhecimento. You could Mas eu elaborate estava in terms of pensando que você practical podia example, elaborar em but termos some de will exemplo come prático, with great confidence, you know, porque há muita and confiança nobody's ever e refused them anything. They've got whatever they wanted. But then, you know, finally they find God. How can that sanskar of great então, self-confidence como esses sanskars de grande confiança, às vezes é um grande obstáculo, mas como ele é transformado com o conhecimento. Totally confidence. Let's say Não one apenas a confiança, mas a misericórdia. Se você é muito misericordioso, Okay. and because then when you have Então, knowledge, quando você tem conhecimento, discern how much I então can você é be bom para merciful. discernir. I Quanto eu remember deveria Daddy ser Yankee always used misericordioso? to Eu lembro que say Daddy Yankee that costumava you dizer give, que but don't você see dá, você dá. the greed of other person Mas doesn't veja increase. So that que means if I am a giving, cobiça da outra pessoa não I am aumenta. Então, so se eu estou tolerant, dando, then mas se eu não sou automatically sensível o suficiente, the então a outra greed pessoa is not only está about tomando giving, but vantagem, will increase. No, mas like não a vantagem, mas a cobiça vai young aumentar. brothers Então, who were às vezes, alguns irmãos novos que should querem, ask Daddy how much então, I eles should perguntaram give para to Dadi, my parents. quanto eu deveria dar He para os said, meus I pais? cannot say how Baba, much, e Dadi but falou, eu não always posso dizer remember quanto, mas that sempre se their greed lembrem doesn't increase, is that que your attachment doesn't increase. Yeah, I remember. Wherever fique you esperto para que find seu apego não that aumente e que a feels cobiça like deles não aumente. it's Então, increasing like a vice, it's not a tem virtue. que tomar cuidado para que os So vícios não when it's a aumentem. virtue, then there is no Então, vice. quando há uma But virtude, então as não há soon as you vício. find Mas assim como você descobre that it's changing into que vice, está mudando entre vício, então você tem que you have to be usar o sensitive. conhecimento e tem que ser I have sensível. so many cases of Eu tenho tantos losing casos de money, people pessoas losing que perdem respect, dinheiro, but respeito because of their e kindness, tudo isso because of their por causa da sua gentileza. you know, Mhm. attachment, whatever this Seu happens, apego e qualquer coisa que because of aconteça your mercy or por causa da sua misericórdia. Wow. I remember Daddy Janki also used to Eu tell lembro que us Dadi many Yankee também stories costumava nos dizer muitas that histórias kindness they become bankrupt. e na gentileza eles se tornam falidos. Então, que tipo de There gentileza was é essa? wisdom in it, right? Então, não há sabedoria nisso, certo? Knowledge. Knowledge is power to discern our wisdom. Conhecimento é o poder de So discernir many e é isso que cases precisa. like that. Então, And that is muitos why são we are assim. lucky that Por isso, nós we somos have sortudos everything, que everything is nós temos going good. tudo e We are tudo very está lucky. ruindo, mas nós estamos muito, You know, we are protecting. Is nós Baba's estamos knowledge protegendo protecting o everything. conhecimento de Baba, está protegendo tudo. Otherwise, out of jealousy, it could be many different ways. E às vezes poderia haver ciúme e outras, tantas outras formas, e as suas conquistas podiam ser levadas, mas é o conhecimento de Baba, o poder de yoga, e tudo está indo por ano após ano. Not only in India, but all over. Não apenas na Índia, mas por todo o mundo. So it's because of Baba's love. Então, é por causa do amor de Baba. As you say, it's Como você it's disse, deep, é and it's profundo obvious, and the results are e é obvious, but óbvio it's e os also resultados são óbvios, subtle mas and isso é muito, muito sutil. So what I noticed that because Então, o que eu Baba percebi is aqui, practice,
Quando as pessoas não têm tanta prática de a consciência de alma ou de pureza sutil, então eles querem ir mais alto no intelecto, mas eles caem. E você vai ver muitos deles, filhos de Baba, eles dormem enquanto eles estão sentados em yoga. Eles não podem subir. Eles tentam ir, mas daí eles caem. Por causa da pureza e Isso requer muito esforço. Permanecer, ficar acordado. Então eu estava dividindo com ele, mesmo quando você vai oferecer Bhagavad, você tem que ir acima dos 5 elementos do seu corpo. Então você tem que ir para cima do universo. Então você vai acima disso. Então você tem que continuar ascendendo isso. Necessita de muita pureza, muita luz. Então, quando não há, é muito simples, certo? Isso significa que nós temos que fazer todo o tempo, é manter praticando, ser cuidadoso e não fazer coisas grosseiras, não ficar envolvido em coisas desnecessárias, pensamentos desnecessários. Muita atenção é requerida. Então, se eles me perguntarem, eu faço esforços, mas eu não faço muito esforço. A gente vê. É muito uma fortuna e poder observar isso. Não é apenas alguém elevado, mas é como cada... um reino está sendo criado. Né? Eu não sei para você, que você pode ver, tudo quando cada alma está lá e há uma diferença para você de lidar com uma pessoa que realmente está no nível básico. Quando eu digo nível básico, eu não falo de estar novo em guia, mas sempre estar lutando com alguma coisa. Tá? Isso é fácil para você lidar com isso? Eu não. Eu sinto que eu tenho que doar. Eu tenho que dar bons votos. Eu tenho que dar driste para eles. É isso que eu faço. E ontem ele falou que ele é o único doador e todo mundo é tomador, mas você está se vendo como um doador, certo? Então, a gente somente estaria fazendo isso e criando mais sanskars. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu não quero ficar nisso. Então, isso é uma grande maneira de olhar para os outros como um doador. E eu estava dizendo durante o dia. Muitas irmãs, elas vêm e perguntam, eu não quero fazer tudo isso, eu apenas quero ter bons votos. Quaisquer parte que alguém esteja escrevendo, deixe que eles desempenhem, é desperdício de tempo e isso é um profundo, muito profundo. Então, acho que a gente vai deixar agora. Muito obrigado, Deide. Obrigado. Shanti. बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है. Tópico é, todos vocês são yogis e yogis, também Raj Yogis, devem estar experimentando ambos. Baba quer que nós sejamos Karma Yogis, Raj Yogis, mas Baba diz que agora nós temos que ter yoga vulcânico. De acordo com o tempo, há muitos sofrimentos no mundo. Nós estamos fazendo a tarefa de explicar
através da mídia, da TV, eles estão recebendo o som, mas alguns devem estar ouvindo. उसमें अनेक आत्माओं तक पहुंचा है आवाज, लेकिन कई सुने कई नहीं सुने, तो हमको दिल Alguns não. Então a gente sente misericórdia por eles, os nossos corações, que esses são os nossos irmãos e irmãs. Então isso faz a diferença. तो पड़ता है। तो बाबा कहते हैं Então Baba diz que tal tempo vai chegar que qualquer poder ou qualquer आपके poder सामने não será वो capaz de आज ir na तक frente de है। vocês. Então, por isso, através इसलिए disso, o yoga ये vulcânico, जो ज्वालामुखी योग है, उससे आप आत्माओं você को instila शक्ति poderes nas almas. नहीं तो Caso वो contrário, रहते eles हैं estariam nos culpando. जो हमारा आपका पड़ोसी है, Você deve ter um vizinho que não ज्ञान quer की ouvir ao हमने conhecimento. कोशिश भी Você की। deve ter tentado. हमको याद है Nós lembramos जब हम quando छोटे nós थे éramos pequenos, और पहले पहले सेवा apenas शुरू tínhamos की, começado o serviço. Então, quando nós viemos para distribuir हमारी सफेद साड़ी देख aqueles करके cartões, e quando eles जब हम viram o कहते sari थे branco, कि eles ये ficaram कार्ड com medo de nós. तो वो डरते थे और सफेद साड़ी देख करके Eles fecharam as portas vendo o sari branco. Então, हम अंदर जाएं कैसे, nós somos, कार्ड como देने nós कैसे। entramos? Como nós demos a eles हमारे as यहाँ कहते cartas? थे हम उनके Vocês पोस्ट querem ऑफिस saber o में que nós fizemos? Nós पोस्ट तो जरूर देखें, mandamos por correio para eles, वंचित नहीं रह जाए बेचारी आत्माएं, porque eles इसलिए definitivamente não olhariam, में डाल के eles definitivamente olhariam para a caixa तो de वो correio. कम से कम ये पढ़ तो लेवे, पता तो परे परमात्मा पिता आया है। जब Então, अंत में पता então no होगा final, पहचानेंगे, quando eles तब तो vieram a बहुत मजा saber, ou आएगा। quando eles reconhecerem, eles vão se हमारा भाई arrepender. हमेशा साथ में ही Não é रहता है, bom अच्छा तो que लगता nosso irmão tenha que se arrepender. है। इसलिए Baba समय की diz, tal tempo परमात्मा virá है, que ऐसा समय eles आएगा querem कि chegar आपको próximos बुद्धि de ज्ञान você, mas eles não serão नहीं, capazes pelas circunstâncias. लेकिन Então, qual é आत्मा o serviço de acordo com o से tempo? ऐसे। तो उस समय की सेवा हमारी क्या है? भाई हमारे रह जावे, ये तो हमारे Nós não queremos que nossos irmãos estejam प्यार है ना। privados, desde que nós temos amor por eles nos nossos corações. Então, Baba diz, para isso, seu yoga deve ser vulcânico. ज्वाला देखो, सूर्य जो है Se você olhar para o sol, os raios atingem. Então, वो nosso yoga vulcânico, तो हमारा ज्वाला luz e poder, a alma é luz. Então, todo mundo sabe isso, mas deve haver आत्मा também poder. O que é poder? जानते हो ना, आत्मा है ही लाइट, लेकिन उसमें माइट भी चाहिए। माइट क्या है? माइट है सर्वशक्तियां। Poder é todos os poderes. तो है ही, Nós somos luzes, नहीं होगा mas na frente da luz तो वायु não há poder quando o poder não atinge eles na atmosfera. Força. इसलिए बाबा आजकल Por isso, o Baba está chamando a nossa atenção através desse yoga. Nós fazemos yoga na Mirtivela e também Baba nos ensinou o Karma Yoga enquanto se movimentando. और E é uma coisa muito fácil, não é uma tarefa difícil. जो हमें सिखाया है वो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो तो हम करते ही हैं। Então, लेकिन अभी nós समय fazemos के अनुसार coisas, mas Baba revelou बता दिया है tantas vezes que estava vindo तुमने e você vai ver a ऐसा falta आएगा de aquisições. प्राप्ति अप्राप्ति दिखाई देंगी। जैसे अभी देखो Assim पेट्रोल como बहुत agora a महंगा है, gasolina अप्राप्ति está है indo वायु tão elevada, por isso a gasolina está elevada, o resultado da atmosfera é uma falta de aquisição. Então, de tempos em tempos, ऐसे समय पर समय haverá uma वायुमंडल
aumentado a falta de aquisição na atmosfera. वायुमंडल बढ़ना है, बढ़ना ही है। उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा Por isso, है। Baba está dizendo que o nosso yoga deveria ser tal luz e força que você deveria ser capaz आत्मा के प्रति de fazer yoga para alguma alma a partir de uma distância. इसके लिए तो पहले अपना Por isso, nós योग temos que ter nosso próprio yoga poderoso. साधारण योग होगा, Se isso é comum, se isso é o Karma Yoga, कर्म mas योग dar होगा। Sakashi, luz, poder, लेकिन इस assim como o आत्मा sol, का faz लाइट duas tarefas. जैसे सूर्य है, दोनों ही काम करता है ना। सूर्य निकलता है, Ele nasce e há muita luz que se converte na noite, no dia, e com और माइट o जो है poder do sol, nós damos um pequeno exemplo de solar. आप देखो जैसे सोलार है, छोटी सी बात हम बताते हैं। O que é solar? अभी सोलार É o poder do sol. सूर्य से माइट है ना, Então, उस माइट से quantas tarefas são performadas pelo poder? हमारे सत्युग Na Idade do Ouro, सोलर सिस्टम से aviões também são operados por energia solar. आज सूर्य Não há medo de que não há luz suficiente. Se choveu hoje, o sol está escondendo. Essas coisas não existem. Por isso, o Baba diz que agora tem um yoga poderoso, assim como o sol, mesmo os pensamentos. Mesmo que você pense que ele está tão longe, a sua luz e poder atinge. É uma prova viva. कितना दूर है, लेकिन लाइट और माइट पहुंचती है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। सूर्य के लाइट Então, a luz e poder. Nós pegamos luz e poder. Há poder também. Então, muitas coisas vão por sua energia solar. Então, muitas máquinas, muitas tarefas. चीजें आजकल सूर्य के प्रकाश से चलती, कहीं मशीनरी चलती, कहीं कहीं कोई काम चलते हैं, तो लाइट भी है। Então, a luz e poder também. Por isso, o Baba diz que a forma da alma é luz. Mas se há alguma luz, alguma sombra na luz, não haverá luz. लेकिन कोई उसमें लाइट के अंदर भी कोई परछाई आ गई तो लाइट भी नहीं आती है। Então, Baba diz: chequem agora apenas como o sol. A alma também é leve, mas também há poder nela. तो है सूर्य A alma também é luz, mas também há poder nela. आत्मा भी लाइट तो है, उसमें माइट है। दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी। आपने बाबा हमें Om Shanti Vyakti Parivar. So just to remind you all that Wednesday is Raksha Bandhan Day and we will offer bhog to Baba for Raksha Bandhan and we'll Então, celebrate. amanhã o Rakshabandhan vai ter oferecimento de bog e Date and time, celebração de yes. Rakshabandhan. Anybody who would like to offer bhog for Raksha Bandhan, you can send Quem your quiser name, oferecer bog, phone number, mandem text, seu nome or email. e a gente vai oferecer Tomorrow aqui is o bog. Tuesday and our schedule from Amanhã é 9 a.m. terça, os horários são os mesmos. Evening 5 to 6 English Epic Malay Revision.
followed by meditation Hindi series, meditation English series, and Avyakti Journey. So now let's do Avik Murli. Welcome to Avyakti Journey. Avik Murli is from 1969, speaking to the heart of an angel. Om Shanti. This is the Avyakt Murli of the 25th of June, 1971. Equality in service and tapasya. In the beginning, Murli do dia 25 de junho de 71 é igualdade em serviço e tapácia. No começo, vocês tiveram intoxicação de que vocês estavam sentados no topo da árvore. A árvore inteira estava embaixo de você e vocês estiveram lá em cima. Vocês estiveram lá em cima. Se você virar a árvore de ponta cabeça, vocês estariam lá em cima. No entanto, assim como antes, vocês tiveram muito enlevo de que vocês estavam sentados no topo da árvore e observando a árvore inteira. Do mesmo modo, vocês ainda têm intoxicação de fazer tapácia numa variedade de muitas maneiras diferentes. Qual foi o enlevo de um começo grande como agora, ou foi a intoxicação agora maior? Essa foi apenas a forma de tapácia, enquanto agora a tapácia e serviço estão acontecendo simultaneamente. Aquele enlevo foi apenas de fazer tapácia, não houve nenhuma razão para descer. Enquanto agora a tapácia e serviço estão acontecendo simultaneamente. Ambas as atividades estão acontecendo ao mesmo tempo e, no entanto, vocês devem prestar atenção especial para aumentar seu enlevo agora e novamente. both activities are taking place at the same time. And therefore, you must pay special attention to increasing your intoxication every now and again. Isso é conhecido como recarregar sua bateria. Charging your battery. A experiência será um The pensamento experience will be as though the tree is truly in the emerged form. como a árvore está And imersa verdadeiramente. observer. E vocês estão olhando para a árvore como um observador desapegado. Este enlevo dá a você muita felicidade e também te dá poder. It also gives you power. Por isso, há muito louvor sobre a semente da árvore e a árvore. Enquanto fazendo uma variedade de serviços dessa maneira, você deve continuar a se preencher com o poder de tapácia. Através disso, tapácia e serviços vão permanecer combinados e simultâneos. Você não deveria ser que, por causa de você estar envolvido no serviço, você esqueça de fazer tapácia. Não, ambos devem ser simultâneos. And simultaneous. It shouldn't be that because you get involved in service, you forget to do tapasya. No, both should be simultaneous. There is the combined form, is there not? A forma combinada não há? Você tem que checar agora e novamente. Até você se tornar um checador, você não pode se tornar um realizador. Você não pode se tornar um realizador do mundo ou um feitor de paz que foi lembrado desde que você se torne um checador. Vocês têm que checar-se muito. Não importa quanto outros chequem por você. Eles não podem fazer isso na mesma extensão. Ao checar-se, vocês podem progredir muito. Você tem que se checar, você não precisa tempo para se checar. Quando você tem essa prática naturalmente, não há necessidade para nenhum tempo. Isso continua a acontecer automaticamente. Então,
leva 1 segundo para se checar. Quanto tempo eu levo para fazer a checagem? Você pode achar que 1 segundo não importa quão ocupado você esteja. Você apenas precisa ter esta prática. Você tem que se tornar um master checador. Assim como você é um master autoridade todo-poderosa e um master pleno de conhecimento, da mesma maneira, você tem que se tornar um checador master. Atya, de acordo com o drama, todos os seres estão se movendo muito bem, mas cada pensamento você talvez esteja se movendo muito bem, você tem que se checar. Você sabe que isso é a idade benéfica, mas mesmo agora você tem que pensar nos planos para trazer benefício para si mesmo e para os outros. Façam tais planos através do qual estágio de todos tem for bringing benefit to yourself and to others. Make such new plans through which the stage of all takes a jump. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.